2022 tá aí, e com isso muita gente já pergunta o que será de Boruto nesse ano. O que será da série? Será que o time skip chegará finalmente? O anime voltará a adaptar o mangá? Dentre outras coisas. E sabendo disso, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre tudo isso, time skip, mangá, anime. Então fiquem até o final porque vamos conversar bastante sobre o que a obra pode nos proporcionar esse ano. E se tá chegando agora, considere se inscrever no canal, deixar o like porque ajuda muito e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas bora lá, antes de começar eu acho que é importante deixar claro que esse vídeo é especulação, é baseado nas minhas opiniões e interpretações, logo nada que será discutido aqui foi confirmado, então deixando claro aqui para vocês. Mas indo direto ao ponto, com a virada de ano, muitos fãs já renovaram as suas esperanças sobre o time skip, adaptação do mangá no anime, e eu quero comentar com vocês sobre essas questões e deixar claro o meu ponto de vista aqui, até porque muita gente me pergunta sobre isso. Lembrando também que eu vou tentar deixar um pouco o lado de fã de lado e vou tentar analisar as situações de uma forma no mínimo fria para tentar criar um cenário realista aqui. De nada adianta eu vir aqui falar que eu espero time skip, espero um montão de coisa, se nada disso é verdade, se não tem embasamento nenhum, só para alegrar a galera que quer a confirmação do time skip, enfim, como todos nós. Mas vamos lá. Primeiro, sobre o anime. Obviamente, o grande questionamento de vários fãs com relação ao anime é sobre a adaptação do mangá. Quando o mangá voltará a ser adaptado, com Eida e Daemon aparecendo. E, pessoalmente, eu não criaria grandes esperanças e vou explicar o porquê. Eu sei que isso pode parecer óbvio para muita gente, mas algumas pessoas acabam não se atentando a isso. E o que é que acontece? Em 2021, o anime deu uma avançada monstra na adaptação do mangá, sendo adaptado praticamente tudo ali até o capítulo 55, mais ou menos, se eu não estou enganado, fazendo com que hoje, na data que esse vídeo está sendo lançado, o anime só tenha por volta de 10 capítulos para adaptar. Isso é um número extremamente pequeno e que seria adaptado em pouquíssimos meses. E olha que eu tô forçando a barra legal nesse pouquíssimos meses. Mas, ainda assim, quando levamos em consideração que boa parte desse conteúdo pós-derrota do Ishiki é mais parado, focado bastante no Kawaki, na apresentação de novos personagens, vingança do Code, o início da vingança dele, da montagem do plano e por aí vai, é um conteúdo que seria facilmente adaptado e não restaria mais nada a um anime para adaptar. Se vocês pararem para pensar e lembrar, o único grande evento do mangá após a derrota do Ishiki é essa batalha contra o Code que ainda sequer foi finalizada, e com um grande evento quero dizer luta. O que significa que, inevitavelmente, o anime não poderá adaptar o mangá tão cedo, pois esse caminho só traria prejuízos. O que eu vejo acontecendo é muitos novos fãs que chegaram para acompanhar o anime nesse meio de adaptações insanas do mangá e que agora tá estranhando essa pausa. E apesar de ser sim muito bom novos fãs chegando para acompanhar o anime, também tem esse lado ruim da galera que não acompanhava antes e que não curte e não assistiu os outros arcos originais do anime. Então, essa galera estranha muito esse atual ritmo do anime porque não tá acostumado, ao ponto de que toda bendita semana tem gente reclamando dos novos episódios, sendo que o anime sempre foi assim, um conteúdo à parte, no sentido de que não deve nada ao mangá, ele segue a história no seu próprio fluxo ali, no seu próprio ritmo, adaptando da sua própria maneira e complementando o que a gente tem no mangá de forma excelente, aliás. Então, o fato é esse, mas, apesar de eu não enxergar uma adaptação do mangá esse ano no anime, não de forma direta, isso não significa que não teremos coisas boas, e é aí que entra o Code. Porque o que acontece, cara? Mesmo que esse ano o mangá não seja adaptado, na minha opinião, ou se for só lá pro finalzinho mesmo de 2022, o Code precisa ser trabalhado no anime. Isso é tipo top prioridades da animação, justamente pelo fato de que ele é a principal ameaça no momento, e se ficar tanto tempo fora do anime por conta do mangá estar próximo, todo o seu plot vai esfriar, e além disso não poder acontecer, existe espaço para trabalhar o personagem mesmo sem adaptar o mangá.
E como seria isso? Basicamente, mostrando toda a jornada do Cold antes de encontrar a Ada e complementando a sua história. Vimos o anime fazendo isso com o Boro e o seu culto religioso, o próprio Victor também, que era um personagem completamente irrelevante no mangá, ele morreu rapidamente ali pro Kashin Koji, então o mesmo pode ser feito com o Cold, principalmente quando a gente lembra que ele e o Boro parecem ter uma certa amizade ou companheirismo no anime, que provavelmente só desenvolveu o que ficou meio claro ali no mangá, já que o Cold demonstrou saber bastante sobre o Boro e até pareceu não gostar da sua morte. Então, um desenvolvimento maior do Cold seria positivo, pois você manteria o personagem quente na memória da galera que assiste o anime, você explicaria e desenvolveria mais essa busca dele por vingança e montagem do seu plano, que resultaria na busca pela Ada, dentre várias outras coisas. Agora, com esse arco que vamos ter no País da Água, pode ser uma boa oportunidade de já começar a mostrar o Cold influenciando politicamente ali as nações, com a ajuda de membros externos, a busca dele pelos restos da organização do Boro, que a gente viu que foi dizimada ali pela Delta. Tem tanto conteúdo que pode ser feito que as possibilidades são enormes. Fato é que o anime não deve voltar a adaptar o mangá tão cedo, na minha opinião. Isso é praticamente certo, já que ficaria muito pegado e, ao mesmo tempo, o Cold não pode ficar de escanteio por muito tempo. Considerando todas essas possibilidades e potencial que eu comentei de fazer uma boa trama para o personagem até o encontro com a Ada, é muito provável que esse ano o anime foque e trabalhe bastante no Cold, mesmo que ele não apareça de forma direta em muitos episódios, mas só de influenciar e mostrar que ele tá ali na ativa, mexendo os pauzinhos e posteriormente tendo uma sequência de episódios só dele, seria ótimo. E como o anime costuma fazer isso, como comentei nos casos do Boro e do Victor, e nesse momento como é crucial, então difícil não pensar nessa possibilidade. A gente tem um exemplo bem recente mesmo no anime, dos episódios 228 ao 230, que foram focados no Kawaki, onde a gente tem uma contextualização e mostra muito do próprio Kawaki, coisas que podem ser utilizadas no futuro. Então, velho, as possibilidades de você fazer e desenvolver muito a história do Cold, velho, são muito altas, tem muita coisa que o anime pode trabalhar em cima do Cold. Como eu falei, não necessariamente ele precisa estar aparecendo todos os episódios, ele pode estar ali aparecendo um episódio ou outro, a gente vê mais ou menos o que ele está fazendo, enfim, não precisa ter ligação com todas as tramas, tipo, todo o arco agora em 2022 vai ter a influência do Cold, não, mas pode ser um efeito ali cascata, tá ligado? Assim, o anime tem o potencial de ter ótimos arcos que podem ou não ter a influência do Cold por debaixo dos panos ali, como eu já expliquei, o que aumentaria a urgência da sua ameaça, como é no mangá, para quando ele voltasse a ser adaptado, fazendo então com que no final de 2022, quando o mangá tivesse minimamente mais pra frente, aí sim ele voltasse a ser adaptado no anime, tendo assim um grande anúncio das chegadas de Ada e Damon ao anime na Jump Fest, como aconteceu com o Kawaki e a Kara na virada de 2020 para 2021. E detalhe que esse ponto sobre a urgência do Cold no mangá é muito importante, porque no mangá o Cold é a principal ameaça, todo mundo ali em Konoha tá ligado no Cold, estão montando ali plantões para poder ficarem atentos à chegada do Cold, que pode chegar a qualquer momento. E agora no anime a gente nem se fala mais no Cold, a gente falou ali no finalzinho ali da derrota do Ishi, que depois que o Ishi morreu a gente teve ali o Amado falando do Cold, mas não se comenta mais sobre o Cold, então é muito importante que ele já comece a agir pra galera lembrar, pô, lembra lá do Cold, aquele remanescente da Kara, o único membro interno que sobrou, então eu acho que também é importante, é bem importante esse ponto da ameaça dele, do Cold precisar aí fazer algumas coisas pra galera se tocar e lembrar dele, e aí sim a trama acelerar de vez e voltar a adaptar o mangá no final de 2022, como eu acho que vai acontecer, não sei, enfim. Mas agora vamos falar do mangá. Time Skip vem? Será que 2022 é um ano do Time Skip? Então, eu também não acho. Claro que nesse caso aqui é mais complicado de se analisar do que pegando o anime
mas vamos ser realistas e olhar de forma fria os pontos. No último capítulo 63 do mangá, o volume 16 foi fechado, se eu não me engano. E como estamos no capítulo 65, até o lançamento desse vídeo aqui, restariam 2 capítulos mais ou menos para fechar o volume 17. O capítulo 67, então, teoricamente, fecharia o volume 17. No caso, o capítulo 67 vai ser lançado em fevereiro de 2022. Assim, faltariam 10 capítulos para serem lançados esse ano, um por mês, obviamente. 10 capítulos dá em torno de mais ou menos por volta de 2 volumes e meio, o que significa que teríamos o volume 17, 18 e 19 formados esse ano, tendo o volume 20 o seu início no finalzinho de 2022, que seria fechado só em 2023. Pela lógica, como o Kawaki acabou de recuperar o Karma novamente e faltam mais ou menos 2 capítulos para o volume 17 ser finalizado, eu apostaria que essa luta contra o Code chegará ao fim no capítulo 67, sendo então o fim do volume 17. E por que eu acho que o time skip não virá? Bom, na minha visão, ainda sobra muitas coisas para o mangá tratar antes de avançar no tempo. Uma explicação e discussão sobre o Kawaki recuperar o Karma, já que provavelmente o Naruto vai estranhar isso, que colocaria o Amado como alvo de perguntas, o destino de Boruto e Kawaki, se eles de fato vão voltar a Konoha ou se vão ser capturados pelo Code, sei lá, fazendo com que essa trama se arraste ainda mais, com o Kawaki e Boruto conhecendo a Ada e o Daemon, provavelmente Naruto recuando para ir atrás deles com mais força, quem sabe com o auxílio do Sasuke. Se Boruto e Kawaki forem capturados e a Ada aparecer diante de todos pela marca do Code, pelas marcas do Code, seria mais uma informação que o Naruto compartilharia com o Amado, que teria confirmação que a Ada estava viva, o que daria uma reviravolta na história, podendo ajudar com informações sobre onde eles podem estar, no caso o Amado, né, sabendo que a Ada está viva, ele poderia mais ou menos ali sacar o que aconteceu e onde ela está. Então, cara, existem muitas possibilidades. Dificilmente um time skip virá logo após essa luta. Na minha opinião, sempre bom deixar isso claro. E se vier, se o time skip vier, me surpreenderia muito e por mim seria maravilhoso. Mas, pensando que talvez o anime só volte a adaptar o mangá no final do ano ou início de 2023 por pura necessidade mesmo, e que o mangá vai precisar de mais alguns capítulos para digerir esses acontecimentos da luta contra o Code e preparar todo o terreno e clima para o time skip. Isso é, se não vier mais nenhum arco antes, eu acho que 2 volumes e meio seriam mais que suficientes para que todas essas questões fossem tratadas. Dessa forma, na virada de 2022 para 2023, na melhor das hipóteses, poderíamos ter uma Jump Fest anunciando o time skip no mangá e as chegadas de Ada e Daemon no anime. Pelo menos é o cenário mais realista e coerente que eu consigo imaginar no momento para a obra, sem ter pressa ou levar apenas o lado fã em consideração. Obviamente, mais uma vez lembrando, galera, essas são só as minhas opiniões e interpretações, eu não tô negando nada, assim como vocês eu também quero que o time skip chegue logo, então por mim, tomara que eu quebre a cara mesmo e o time skip já chegue ali no volume 18, sei lá, 19, e chegue esse ano mesmo, enfim, mas eu tô tentando analisar aqui, mais ou menos, com as informações que a gente tem, como mais ou menos eu imagino que a trama vai seguir, lembrando que eu já tinha feito um vídeo, se não me engano, em junho de 2021, onde eu teorizei como seria a chegada do Code e o embate dele com o Kawaki e o Boruto, e eu acertei muita coisa, basicamente tudo que tá acontecendo agora no mangá eu já tinha teorizado, então quem sabe aí eu já não acerto isso, ou enfim. Mas galera, como eu falei, não levem isso aqui como confirmação absoluta, são só minhas opiniões, muita gente pergunta, né, muitos de vocês perguntam, então tá aí mais ou menos o que eu espero do anime e do mangá esse ano. Recapitulando, resumindo aqui, eu espero que esse ano o anime foque muito no Code, como eu falei, não que ele precise aparecer todos os episódios, mas que ele seja o centro, no sentido de que o anime tá trabalhando as coisas para resultar no Code ali, o Code influenciando ali em alguma coisa, aparecendo de vez em quando, depois tendo um foco, para no final do ano, quem sabe, ter uma adaptação do mangá. E, como eu falei, outros arcos que podem acontecer esse ano no anime
podem, quem sabe, ter a mãozinha ali do Code, né? Ele ali com alguns membros externos, enfim, ele influenciando algumas coisas ali, ou então não, ou então serem alguns arcos não terem ligação, mas como eu falei, eu espero realmente que o anime ele comece a esquentar um pouco mais as coisas na questão do Code. Então eu já acho que a gente já pode ter uma ideia agora nesse arco que vai ter no País da Água. Quem sabe a gente não tem alguma surpresa, alguma coisa que foi começada ali por conta do Code. Enfim, eu espero esse ano no anime alguns arcos originais interessantes, que foquem mais ali nos personagens, envolvam eles. Para o Kawaki recebeu bastante destaque, o Boruto também pode receber, a questão dele com o Karma, o Code ali sendo trabalhado, em algum momento ele vai ter que ser trabalhado, não precisa ser adaptação direta do mangá, ele é o vilão, mano, principal a partir de agora, então ele não pode ficar um ano fora para voltar só depois do que o mangá for adaptado. Isso aqui é o anime, não é o mangá, o anime nunca trabalhou assim, o Code não precisa ser trabalhado só quando o mangá for adaptado, isso, enfim, não é o estilo do anime de trabalhar as coisas. E com relação ao mangá, eu espero que esse ano seja mais ou menos finalizada ali a luta contra o Code e depois seja digerido ali tudo que aconteceu, seja discutido ali algumas coisas, comecem a preparar o terreno pro time skip, não que não tenham lutas, mano, dá pra você criar vários cenários ali que você tenha momentos emocionantes, momentos legais, divertidos, e aí quem sabe no final do ano seja anunciado um time skip ali pra coincidir, quem sabe, com a volta do mangá sendo adaptado no anime, no caso. Isso, claro, levando em consideração que não vai vir nenhum outro arco depois da luta contra o Code no mangá, porque se viesse outro arco, ele teria que ter uma ligação ali com o Code de certa forma, seria estranho ele ficar de lado, sendo que ele meio que quer ali capturar o Boruto e também quer o Kawaki, a não ser que eles arranjem uma desculpa, sei lá, o Code ficar de escanteio por um tempo, porque ele mesmo disse que quer que o Boruto se desenvolva mais, como o Tsutsuki, mas eu sei lá, eu acharia um pouco forçado, eu não sei se o Code vai ficar de lado e vai vir outro arco no mangá ali, porque o mangá é bem direto com as coisas, então o que eu acho mais coerente de acontecer é, se vier outro arco, vai ter ali uma transição, depois dessa luta, depois vem um outro arco, antes do time skip, aí eu acho que o time skip vai demorar bastante pra vir mesmo. Pra mim, esse é o momento ideal de vir um time skip. Terminou essa luta contra o Code, você já faz ali uns capítulos de transição, você prepara o terreno pro time skip, porque se for vir outro arco, aí, velho, eu já não tenho mais expectativa pro time skip vir tão cedo. Então, enfim, espero que dê pra vocês terem entendido mais ou menos qual é o meu pensamento. Galera, mais uma vez, eu sei que muitos de vocês queriam ouvir eu falando que eu acho que vai vir time skip esse ano e várias outras coisas, mas como eu falei, eu sempre costumo trabalhar aqui com o cenário mais coerente e a gente vê o que a gente pode esperar das duas coisas, do anime e do mangá. Então, enfim, como eu falei, eu posso errar, eu espero que eu esteja errado, que o time skip venha logo mesmo, mas enfim, é isso, cara. Velho, se você gostou do vídeo e tá assistindo até aqui, então provavelmente se você tá assistindo até aqui, você gostou do vídeo ou não. Mas se você gostou, cara, considere deixar o like, isso ajuda muito, ainda mais vídeo longo assim. Então dá essa força aí, se você puder, pra você apoiar aqui o canal. Tá chegando agora e gostou desse vídeo, mano, então se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos. E também ative as notificações pra você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Eu agradeço muito a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, né? Todo mundo que assistiu o vídeo todo. Vou ficando por aqui e até uma próxima.